Olá! Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nestas particulares comunicações, são experimentações e quase que na maioria de todos os casos são indagações que obedecem muitas vezes ao próprio egoísmo em busca desse imperativo edificante. O propósito de exclusividade para este intercâmbio muitas vezes abre grandes portas e largas portas ao engano, e será através delas que, como instrumentos, permite a cada ser penetrar o templo do seu próprio aprendizado, onde muitas vezes os seus olhos estavam fechados aos horizontes das verdades eternas. Belas e humanas são os desejos desses laços de amor que unem os homens, os familiares que o precederam nesta jornada de além-túmulo. Mas podemos dizer, é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas suas situações particulares. Haverá sempre quem dispense a luz nas assembleias do homem sincero. Então, o programa dessa assistência que todos nós buscamos, esse conteúdo que não pode ser substancialmente organizado pela criatura, dessas necessidades próprias que cada um de nós tem, devemos certamente, como recomendou o discípulo amado de Jesus: amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai que eles são de Deus. Participar da vida como um espetáculo inesgotável de surpresas e inteligências, sentir o mistério que tudo governa, pedindo-nos tão somente que protagonizemos a nossa própria história, não como heróis, mas como autores e atores de um enredo responsável pela harmonia do universo. Isto significa assumirmos a posição de quem possui nas mãos o fio que tece a trama. Sim, porque o verdadeiro sentido da vida muitas vezes escapa-nos a cada época por entre os dedos, seguindo o seu curso, enredando outros personagens, tempos e espaço, compondo outros cenários, histórias,
ininterrupidamente tecendo a trajetória da alma em sua eterna incompletude. É a vida. É a vida gerando em todos os seus esplendores. Então indagamos: qual a origem dessas tramas? Quantas vidas compõem a vida? Como elas nascem, vivem, transformam-se, sem que morram jamais? Quais papéis nos cabe representar para nas comunicações que possuímos entre uns e outros, na convivência de uma humanidade que cria esse espetáculo da vida para cumprir o seu destino? Vida, geradora de vida. Que narrativa é essa que somos chamados a compor e a protagonizar, ora como personagem, ora como demiurgo, que detém poderes de criar, de reinar, de escolher cenas ou dramas, alegria ou tristeza, que nos compete representar. O que significa decidir sobre a vida e por ela responder como culpado ou inocente, vítima ou algozes? Que consciência é essa que, como um tribunal, nos condena ou nos absolve e nos acompanha irrevogavelmente e silenciosamente, como se nada pudesse escapar a uma consciência soberana e imutável? Deus, sempre Deus, será a resposta e a chave para os mistérios que desafiam a compreensão e o espírito. Não há adjetivos suficientes que possa caracterizar a grandeza e nos fazer compreender a força suprema do universo, causa primária de tudo quanto existe. No entanto, a quem compete desfiar o fio da trama para construir a unidade de sentido, de papéis e cenários plurais que constituem o universo. Leon Denis, num momento de grande sabedoria, nos diz: aprendei a abrir, a folhear o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu. Pelo esforço constante, a ação soberana, que no pensamento silencioso faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as mais encantadoras telas, esculpir as mais ideais formas e compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Consciente de que a vida é inenarrável na sua plenitude, de que muitos
já se fizeram escribas dessa maravilhosa aventura, a necessidade se nos impõe a de retomar as comunicações, a convivência, através dos nossos entes queridos. Nessa sintonia em grupo, os espíritos, de modo geral, estão reunidos com forte tendências para o amor, desde a sua formação. Viver conjuntamente é uma necessidade orgânica e espiritual, individual e coletiva. Ninguém consegue viver só. Desde o momento em que o minério, as plantas, dos animais e dos homens se uniram para chegar até os anjos, matéria e espírito se confundem. Quando queremos nos aprofundar tanto em uma quanto em outra, vemos que tudo é criação de Deus, feito com o mesmo amor, com a mesma ciência. As divisões são marcadas pelo impulso evolutivo ou pelo despertar das coisas, das almas. A sintonia começa no grupo formado pelos lares e depois se estendem em famílias. Será pelo sangue consanguíneo que elas crescem, se agrupam nas cidades, nos municípios, nos estados, nos países, enfim, nos planetas, depois nos sistemas planetários, nas galáxias, nos acúmulos dos universos. Parece difícil entender a ciência dos iguais. No entanto, a força das necessidades, o anseio de nos libertarmos, faz com que vencemos no entendimento e passamos a compreender a fraternidade que haveremos de ter com quem nos assemelha e com as coisas que nos cercam. O espírito, para viver, envolve-se na matéria e esta agarra-se ao espírito na proporção das suas necessidades evolutivas. Há aí uma permuta entre os reinos da natureza. Os elementos petrificados desprende-se deles um gama de elementos nas faixas absolvidas dos vegetais. E estes, como laboratório, são glândulas imensas, entregando aos animais fontes inexauríveis de vida. E será entre eles também, entre os homens, que vão receber tais suprimentos por vias ainda desconhecidas. Surge o reino animal, que devolve às plantas algo que acelera os princípios psíquicos, enriquecendo-lhes a sensibilidade para o futuro. A vida é uma troca de valores, cujo magnetismo é transmutado passo a passo, enraizado na mesma essência provinda de Deus. A vida é uma troca de valores,
cujo magnetismo é transmutado passo a passo, enraizado na mesma essência, provinda de Deus. Em família, notam-se laços espirituais de vínculos muito fortes, daqueles compromissos ditados pelas leis humanas. A facilidade que temos de amizade com determinadas pessoas, nesta comunicação que possuímos entre cristãos, entre família, entre humanidades, a facilidade que temos desta amizade pode ser afeição por sintonia de sentimentos, ideias idênticas, evolução paralela. Os pensamentos afins tornam fáceis as amizades, como igualmente as amizades poderão surgir entre pessoas sem laços, pessoas que por aversão de ideias acabam unindo-se. Mas se a alma for espiritualizada, tirará grandes proveitos das duas situações, tanto na afinidade como nas advertências. Na afinidade, terá muito progresso, pela oportunidade favorável. E no ódio gratuito, será um teste para o seu poder de perdoar, de amar aqueles que o ofenderam e caluniaram. A comunicação em grupos tem que ser testada com o tempo. Os primeiros contatos não são suficientes para nos conhecermos uns aos outros. Conhecimento requer vivência, e vivência juntos, observação imparcial dentro da honestidade cristã. Nós estamos superligados uns aos outros, queiramos ou não. Esta é a lei. Cada ser e cada coisa representam elos na vinculação universal. É a força que mantém a nossa coesão. É o Pai Celestial que nos abençoa em todos os instantes, pela sintonia do amor e pela caridade que nos identifica como espíritos livres da ignorância, como almas a caminho de imperturbável serenidade. A vida é uma troca de valores, cujo magnetismo é transmutado passo a passo, enraizado na mesma essência provinda de Deus. Amar, perdoar, paz e amor em ti. O meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora na assistência P3F, todas as quartas-feiras à tarde, e é com muita alegria que trago este tema hoje, comunicações, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição Comunicações 69.
livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, de introspecção, onde analisamos no interior da nossa alma o amor que temos para doar e para ofertar. Ampare-nos, Senhor, guia nosso rumo, mostre-nos a melhor maneira de te servir, praticando a caridade, amando ao nosso próximo e a nós mesmos, porque assim estaremos trabalhando incansavelmente pelo seu Evangelho de amor, na divulgação através da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus.